Olá, queridos leitores! Meu nome é Pietra Souza e esse é o Sobre a Prateleira. Hoje nós vamos falar sobre um livro que já foi lançado há algum tempo, mas recentemente teve adições ao seu universo. E esse livro é Estilhaça-me! Se você não segue o Sobre a Prateleira ainda, já clica para se inscrever e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Vamos começar hoje falando algumas informações técnicas. Eu trouxe uma colinha para me ajudar, porque eu já li esse livro tem 5 anos. Depois nós vamos fazer uma sinopse, um resumo sem spoilers. Então eu vou avisar vocês quando eu começar a falar dos spoilers, assim ninguém é pego de surpresa. E então eu vou trazer a minha opinião, falar se eu recomendo, se eu acho uma boa ideia ler esse livro, se eu acho que ele já é uma coisa do passado. Começando com as informações técnicas. Esse livro foi escrito pela Tahereh Mafi, eu acho que é assim que se pronuncia, mas ela é uma escritora estadunidense-iraniana casada com Ransom Riggs, que é o escritor de O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. O que é um pouco engraçado, porque os dois escrevem livros com personagens poderosos, personagens paranormais, vamos dizer assim. Estilhaça-me é composto por 6 livros, que são Estilhaça-me, Liberta-me, Incendeia-me, Restaura-me, Desafia-me e Imagina-me. Além disso, temos 5 contos que se passam entre um livro e outro, e são eles: Destrua-me, Fragmenta-me, Proteja-me, Revela-me e Aceita-me. A nova série que vai entrar para esse universo chama-se Estilhaça-me, A Nova República, e já tem um primeiro lançamento que se chama-se Vigia-me. Vigia-me vai contar a história do personagem secundário James, que aqui aparece como uma criança de cerca de 10 anos. Esse livro vai se passar 10 anos após o final de Imagina-me e já está em alguns rankings da Amazon, que são eles: sci-fi distópico, fantasia romântica e fantasia paranormal. A gente tem uma protagonista, uma menina de 17 anos, que está num hospício já há 9 meses. Ela diz que o governo distópico desse universo chama-se Reestabelecimento e, de súbito, uma mudança acontece na rotina dela. Ela ganha um colega de quarto que, pela primeira vez, vai ser uma mistura de gêneros, de sexo, e ela nunca teve um colega de quarto nesse hospício antes, então é algo totalmente novo pra ela. Esse rapaz se chama Adam e ele já chega botando terror, arranca a cama dela, faz ela dormir no chão e sem a coberta dela. A gente descobre que ela foi abandonada pelos pais dela há 3 anos, então ela nesses últimos 3 anos ficou sob a guarda do governo. Ela não chegou a ver o que aconteceu com o mundo dela depois que esse governo assumiu o controle. Ela está alheia a essas informações. Ela tá meio maluquinha, embora ela afirme que não está. Ela fica contando segundo, contando rachadura no teto, contando o batimento do coração dela. Ela mantém um diário em que ela escreve umas coisas assim, tipo: eu não sou louca, 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 eu não sou louca. Ela, depois de um tempo, vai relatar pra gente que ela tem uns sonhos esquisitos com um pássaro branco e dourado, que vai ser mencionado novamente em algumas partes desse livro, mas ele também não vai ser importante pros próximos, ele vai sumir depois. E ela estudou com esse garoto, mas ele não se lembra dela. Ela estudou com ele por 7 anos, ela reconheceu ele pelos olhos, que ele tá crescido, né? Mas ele não se lembra nem um pouco dela, parece que ele não sabe nem o nome dela. Até que ela vai se apresentar pra ele, falar: meu nome é Juju, Juliette, tô aqui há tanto tempo, piriri. Até que do nada a gente descobre que o cara é um traíra, porque ele é um soldado, ele tá ali infiltrado, espionando a menina. Esse traíra vai levar ela até um cara que tem um cargo de chefia nesse exército do reestabelecimento, que se chama Warner. Esse é o sobrenome dele, a gente ainda não vai descobrir o nome dele, vai demorar um pouquinho. Ele vai chamar a Juliette pelo nome completo, então a gente vai descobrir que o nome dela, na verdade, é Juliette Ferraris, e que o Adam, né, o soldadinho infiltrado, se chama
chama Adam Kent. O Warner vai dar uma de Dorian Havillard. Vai falar assim pra ela: tem uma proposta, quero que você faça parte do meu time. Bem Dorian Havillard da parte dele, né? Só que o que ele quer dizer com faça parte do meu time, na verdade, eu quero que você torture pessoas, porque o toque dela, como diz mesmo na capa do livro, é letal. Ele também não é gente muito boa, não. Pelo menos é o que a gente sabe nesse momento. Eles vão levar ela num tanque de guerra até o setor 45, que é o local onde o Warner é responsável, comanda e exerce o poder dele. Ela vai ficar num quarto com câmeras em todos os lugares, menos no banheiro. O que já é uma vitória comparado com o BBB, porque no BBB até o banheiro tem câmeras. O que vai acontecer é que ela vai dar uma de, meu Deus do céu, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. O Warner vai dar roupa, comida pra ela. Ela fala: não quero tuas roupas, não quero tua comida, eu vou passar fome, eu vou morrer de fome, que pra mim já tá ótimo. E o Warner, ele vai vir com uma assim: ai, não sei o que, meu amor, você tá tão magra, tão magrinha, come a comida, menina. E ela vai ficar tipo assim: eu prefiro morrer a comer a sua comida e ficar ouvindo você me chamar de amorzinho. Isso lembra a gente de quem? Da Fairy. Quem mais? América, de A Seleção. Ó, aí, meninas que odeiam se chamar de queridinha. Ela vai continuar com essa teimosia dela, que não quer comer, que não quer nada, que não quer não sei o que. Mas o Warner trouxe ela pra lá com um motivo. Ele quer usar o poder dela. Doença, poder, chamem como quiser. Ela chama de doença. O Warner chama de poder. Ele vai dar uma de exibido. Vai querer mostrar o poderzinho do novo pet dele. Vai falar assim pra um soldado chamado Jenkins, que é pra ele pegar a menina sem luva e levar ela pro quarto dela, porque ela vai ficar resistindo, ela não vai querer ser levada. A verdade é que ela preferiria ir andando bonitinha a ser tocada pelo cara. Mas o cara é um soldado, ele não tem muita opção, então ele vai ficar correndo atrás dela até que ele segura ela, e a gente vai descobrir que a Juliette é meio que uma planta carnívora. Ao mesmo tempo que ela provoca essa dor, esse sofrimento, essa letalidade, ela sente como se ela estivesse recebendo energia vital dessa vítima, dessa presa. O Warner vai acabar dizendo depois que ele fez isso para proteger a Juliette. Por quê? Ela sendo conhecida e temida pelos soldados, ninguém vai cometer algum abuso contra ela, porque todos vão estar super assustados, ninguém vai nem pensar em tocar na menina. A gente vai ter um coração mole depois um pouco com o Adam, porque o Adam guardou o diário da menina, aquele que ela escreveu no soca, no soca, no soca. Pois é, ele guardou pra ela, não era nem pra ela estar com ele. Ela fica: ai meu Deus, ele guardou meu caderninho. Vai aparecer um personagem chamado Delalileu pela primeira vez, que a gente vai descobrir depois as conexões dele, e um soldado chamado Fletcher vai ser assassinado pelo Warner. Tem uma acusação contra esse tal do Fletcher, vai dizer: ah, você tá sendo acusado disso, disso, disso. Você nega? Não, não nego. Morreu. Além disso, a gente vai perceber uma leve fraqueza do Warner, porque no caminho para esse encontro dos soldados, onde vai acontecer essa cena, a Juliette vai falar uma coisa assim: ah, coitadinho da tua mãe. E ele vai ficar todo bambinho, vai tropeçar, vai ficar: meu Deus do céu, o que você quis dizer com isso? O que você tá falando da minha mãe? Então a gente já entende que a mãe dele tem uma importância nesse enredo. A partir de agora, vai ter spoiler. Então, se você aí tá querendo ler esse livro, é melhor pular pra minha opinião, porque lá você não vai ter nenhum spoiler. Bom, a gente vai descobrir numa cena catastrófica no banheiro que o Adam pode tocar na menina. Minha nossa senhora, vocês lembram que o banheiro não tinha câmera? Pois bem, eles dois dentro do banheiro, a gente descobre que ele podia tocar nela e que ele já sabia disso, porque lá na celinha dela do hospício, ela tava choramingando, gritando enquanto dormia, e ele tentou acordar ela, mas não conseguiu. E nessa tentativa de acordar ela, ele encostou nela e não aconteceu nada. Por que isso acontece? A gente vai descobrir depois. Pra piorar, o tal do passarinho lá que ela fica sonhando, ele tem tatuado Jesus Cristo. É uma coincidência que a gente pensa: meu Deus, é uma coincidência enorme e deve ter um motivo. Mas não tem. Era só coincidência mesmo. Eu passei os 6 livros achando que ia acontecer alguma coisa com esse passarinho. Não aconteceu nada. Não criem expectativa, pessoal. Ela vai ser lembrada depois pelo Warner
sobre ela ter matado sem querer uma criancinha, a criancinha tropeçou, ela tentou ajudar a criancinha ficou gritando. Ela não entendeu o que estava acontecendo com a criancinha. Por que a criancinha tá gritando? Até que a criancinha morreu e ela entendeu que era essa doença, esse poder que ela tem, que causou a morte da criancinha. O Warner, então, diz que ele já estava estudando a Juliette há um tempo, que ele estava de olho nela, que ele sabia tudo sobre ela, que não sei o que lá, ele sabia do passado dela. E ainda fala assim, você sabia que o Adam, ele se voluntariou para ficar de infiltrado com você? Porque ele estudou com você. E aí que a Juliette se toca. O carinha também lembrava dela, ele só tava fingindo. Ele sabe quem ela é. Ela vai, então, ter umas lembranças de como era o Adam quando eles se conheceram na escola, que ele tinha um pai bêbado e abusivo que maltratava ele, e assim ela começou a ter apego pelo Adam. Ela vai falar pra ele, você lembra de mim, não lembra? Vai rolar uma pegação, porque agora ela tá podendo ter pegação, né? Mas assim, também nada demais, tá, gente? Esse livro tem meia pimenta. Vai aparecer um Candy, que a gente vai descobrir mais um pouco pra frente quem ele é. Esse Candy vai estar ali falando com o Adam e a Juliette vai escutar essa conversa por trás da porta. Menininha fofoqueira, viu? O Adam vai falar pra ela porque que ele tem interesse nela. Aparentemente a menina é uma altruísta. Então vai acontecer uma cena polêmica, uma cena que todo mundo sabe qual é e que vai deixar os leitores do primeiro livro malucos de raiva do Warner, e os leitores do terceiro livro vão entender o que aconteceu mais pra frente e vão ficar, não reparamos nisso. Ela vai ser levada pra uma sala de teste de aptidão, vai ser colocado nela uma roupinha assim, tipo um topzinho, um shortinho. E ela vai ficar nessa sala e vão surgir várias armadilhas e uma criancinha de fralda. E a criancinha de fralda claramente tá quase morrendo ali com as armadilhas. E o único jeito dela salvar a criança é se ela encostar na criança. Mas aí tem um problema, né? Porque ela vai encostar na criança, vai machucar a criança. Ou seja, é o Warner torturando a menina, fazendo ela usar o poder dela à força. Só que quem já tá relendo os livros vai reparar nos detalhes. A Juliette vai tentar destruir essa sala do teste de aptidão. Ela vai conseguir destruir a parede. Só que quando ela destrói a parede, faz uma bagunça toda danada, abre rachadura no teto e a criança some. Cadê a criança? Isso aí vai ficar explicado no terceiro livro. Ela vai voltar pro quarto dela, não sei o que, vai soar um alarme. O Warner vai aparecer no quarto dela e falar, ô Adam, soldadinho, você tá responsável por ela, mas agora eu tô aqui, você vai lá encontrar com o resto dos soldados, ver o que é esse alarme, eu vou resolver isso aqui com ela. O Warner, maravilhoso, encontrou o diarinho dela e vai falar tipo assim, que é isso? De onde surgiu isso? Como é que você conseguiu? O Adam vai aparecer e apontar uma arma pro Warner. Vai rolar ali um embate, a arma vai acabar parando no chão. Juliette vai pegar a arma, vai falar assim, não me subestime. Eles vão falar assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fugir pela janela. A queda é enorme, então nós vamos usar cordinha. Primeiro desce Adam, depois desce você, Juliette. Quando a gente chegar lá embaixo, você pode se jogar que eu te seguro. E aí o Warner fica assim, oi? Como assim segura ela? Você vai acabar morrendo, não só pela queda, mas também pelo toque dela. Só que aí rola um silêncio constrangedor. E o Warner claramente vai ficar, oi? Ele pode tocar em você? Ele tocou em você? Ai, gente, peraí. Perdi a compostura. O Warner vai tentar impedir ela de fugir, só que o Adam Kent já tá lá embaixo. Ele não vê isso acontecer, mas o Warner vai encostar na perna da Juliette, né, tentando pegar ela ali no chão pra ela não pular pela janela. E não vai acontecer nada. Ele vai encostar nela e ele não vai sentir nada. Ele vai ficar meio assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Ela também vai ficar meio, Deus do céu, o que aconteceu? Ela foge e sai correndo. Eles vão passar por uma área de explosão de uma usina nuclear, então os rastreadores que eles têm vão ser inativados. O Adam vai falar assim que passar naquela região da usina não vai fazer mal pra nenhum deles, porque ele já passou por ali e sabe que não aconteceu nada com ele, e aparentemente o Warner, nos estudos dele sobre a Juliette, descobriu que ela também era imune, e por isso ele tava super intrigado com a garota.
Nisso eles vão fugir pra casa do Adam. Ele vai dizer assim, meu pai morreu já tem um tempo, não, a casa tá tudo certo, fica tranquila, não vai acontecer nada. Lá vai aparecer o James, o irmãozinho do Adam, que vai protagonizar os próximos livros de Shirasame, né, os novos lançamentos. Nisso a gente vê que o James tem muitos pesadelos, a gente não entende muito bem o que exatamente aconteceu, mas a gente sabe que a mãe dele e o pai dele morreram, então ele tem pesadelos relacionados a isso. O Candy vai aparecer do nada, brotou na porta. Como que ele brotou ali? Coincidência? Claro que não. O Candy vai falar assim, eu conheço um lugar seguro, já que a gente vai ter que fugir do Warner, né? Vim pra cá, mas eu não tô aqui amando do Warner não, tô fugindo também. E eu conheço um lugar seguro. Conveniente! Eles vão escutar os tanques de guerra e aparentemente o Warner tá ali na região e vai encontrar eles. Então todo mundo faz malinha, nós vamos fugir rapidão agora, temos que ir pra esse lugar seguro. Mas o Warner vai interceptar eles e quando o Warner aparece, né, Adam vai ser baleado, a Juliette vai ser levada para outro lugar com o Warner, ela vai ficar nesse lugar com o Warner vai falar, eu reparei que eu consegui encostar em você, mas eu não quero que você fique comigo à força, eu quero que você fique comigo porque você vai me escolher, eu quero que você me ame assim como eu te amo. A Juliette vai aproveitar que o Warner tá nessa de ai meu Deus, você, como eu te quero, como eu te amo, ela vai beijar ele, mas isso tudo pra enfiar a mão na jaqueta dele, pegar a arma dele e atira nele. Mas ela não é muito boa de tiro, porque é a primeira vez usando uma arma, ela deixa ele ali, né, machucado, mas ele vai viver. Ela vai, então, atrás do Kent, vai salvar ele quebrando uma parede de novo. A menina curte destruir construções. Nisso, ela vai atrás de um tanque com o Adam ali ferido, machucado. Ela vai acabar aprendendo a dirigir o tanque porque ela tem que fugir de última hora. Pelo menos o tanque era automático. Eles vão achar o Candy que tava ali cuidando do James. O Candy vai assumir o volante e eles vão para esse local seguro. Lá, Adam vai ser levado numa maca. A Juliette vai surtar. Meu Deus do céu, não me separem dele, pelo amor de Deus, eu quero ficar com ele. Aí vão apagar ela, vão dar um jeito de botar a menina pra dormir. Ela vai acordar mais calma em outro lugar e vai ter um psicólogo ali perguntando pra ela, você lembra o que aconteceu? Você lembra a cor do céu? Enfim, fazendo umas perguntas ali pra ver se a menina tá lúcida, se a menina tá bem, se a menina não vai atacar ele. Ele tá usando uma luva ali de látex pra se proteger dela, então aparentemente eles estavam todos ali já conscientes do que ela tinha de poder. Vamos ter a descoberta de que fizeram um traje especial para ela, uma coisa assim meio traje de super-heroína. Então a gente já entende que vão querer trazer ela pra uma aventura, mas do lado bonzinho da história. Nisso a gente vai conhecer o chefe desse grupo rebelde, que se chama Castle, e ele vai dizer que aquele lugar, ele vai apresentar o local, né? Esse aqui é o ponto ômega porque é a última letra do alfabeto grego, e esse é o último ponto de desenvolvimento, é o último local para pessoas como nós. Ele vai falar que o governo, na verdade, limita os recursos, então não há falta de alimento, é o governo que está fazendo com que as pessoas passem essa fome, porque assim o governo consegue reprimir a população e tomar controle, né, mais facilmente. O roteiro clássico de uma distopia. A gente vai descobrir que nesse local tem cerca de 200 pessoas e mais ou menos metade delas tem poderes. E a gente tem ali uma apresentação de quem tem cada poder, piriri, um núcleozinho ali básico dos poderes. A gente descobre que o Castle tem psicocinese, então ele mexe objetos com a mente dele. Um carinha chamado Brandon, que aparece ali por perto, ele tem um poder de eletricidade, então ele é tipo a Kate de Crepúsculo, só que a Kate é puramente mental e ele é físico também. Então ele acaba causando danos nas pessoas acidentalmente, assim como a Juliette. Mas ele já treinou ali, o poder dele consegue se controlar melhor. E é algo que a Juliette poderia fazer estando nesse ponto ômega. A gente descobre também duas meninas chamadas Sonia e Sarah, que são curandeiras, elas têm poderes de cura e
elas cuidaram do Adam, né? Então, removeram a bala e fizeram uma cura rápida nele. Então, ele tá, assim, 100% já. A gente descobre que o Kenji, ele se chama Kenji Kishimoto e ele tem poder de invisibilidade. Além disso, a gente vai descobrir que aquele psicólogo lá, ele se chama Winston e ele é um flexível. Ele tem ali um poder meio tipo homem elástico. Nisso, a Juliette vai ter o seu traje entregue pra ela, ela vai experimentar, vai encontrar com o Adam vai falar, meu Deus, você tá parecendo uma super heroína, e o livro se encerra aqui. A minha opinião sobre esse livro, eu acho que na primeira leitura, ele é um livro que é um pouco confuso, até porque a gente tá na mente dessa protagonista que tá malucona, então ela não é a narradora mais confiável de todos, porque ela ficou nesse tempo reclusa, ela foi muito maltratada, então ela não entende muito bem o que agir, o que fazer, como agir, o que pensar. Ela tem essa questão de se apaixonar super rápido pelo Adam, então ela meio que assim, conhecia muito pouco ele, ela nunca tinha falado com ele antes de estar no hospício, e ela acaba se apaixonando super rápido por ele, mesmo sem conhecer ele direito. Eu acho que esse livro é um livro que ele vai trazer a distopia, o clássico da distopia, né? Então não é algo super surpreendente, mas essa mistura, né, da questão das pessoas com poderes vai ser uma diversão que vai trazer ali. Quando eu li pela primeira vez, eu confesso que eu adorei, eu já fui logo correndo pro segundo livro. É uma leitura super rápida, super fluida, então se você tá querendo ali um livro pra ler ali no finalzinho de semana, funciona super bem pra isso. Eu não diria que é o melhor livro de fantasia do mundo, que é o melhor livro de distopia do mundo. Eu acho, por exemplo, Jogos Vorazes é um livro muito melhor como distopia do que Estilhaça-me, mas ainda assim eu tenho um certo carinho por Estilhaça-me, querendo ou não. Eu acho que é um livro gostoso de se ler, não é complexo, então é uma leitura bem facilitada, mas no fim é um livro bom, é um livro ali 3 estrelas, é um livro gostosinho de ler. Eu recomendaria, é um livro que eu gostaria de ler pela primeira vez de novo. Ler pela segunda vez já é uma experiência diferente, porque eu já sei o que vai acontecer depois, então eu já tenho essa visão mais profunda do que tá acontecendo ali. Ele ficou um pouco marcado pra mim, que eu acho que eu gostaria de ler essa nova série que vem aí. Então ela já tá na minha listinha de leituras desejadas para o futuro. Eu voltaria para esse universo com muita facilidade. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Comenta aí pra mim o que você acha sobre esse livro, se você já leu esse livro, se você quer ler esse livro. Um beijo e até mais!